Perfeito, então. Vamos dar início, uma apresentação breve, falando um pouco da nossa marca. A gente gosta de muita novidade aí, então sempre a feira para nós é de grande valia, né? A nossa última edição aí foi maravilhosa, foi uma feira com muitos contatos, muitos negócios e a cada ano uma inovação diferente, como a nossa frase aí junto ao nome Corte Fiber, né? O futuro em expansão. Então, o próximo ano a gente está chegando com tudo novamente aí na feira. Falando um pouquinho da Corte Fiber hoje, qual que é o objetivo? É focado no filament winding e a fabricação de postes, é o que compete um pouco hoje, é o que eu quero falar, né? Então, dando segmento aqui, nossos equipamentos de pultrusão e filament winding operam em mais de 15 países, espalhando nossa expertise por todo o mundo. Somos uma empresa 100% verticalizada, todos os processos de fabricação das máquinas são feitos internamente, desde montagem de painéis elétricos, montagens mecânicas, solda, corte. Temos toda a equipe de profissionais, os profissionais de técnicos elétricos, montadores que fazem as montagens externas. Então, todo o processo, até a pintura eletrostática, nós temos dentro da Corte Fiber, né, para entregar sempre o melhor equipamento para os nossos clientes, né? O objetivo, né, nosso objetivo é a competitividade e produtividade máxima para nossos clientes, então sempre focando nisso. O porquê utilizar e fabricar postes de fibra de vidro? O ponto principal dele, lógico que a nossa expertise sempre é nos equipamentos, mas com todas as aplicações de mercado, não só Brasil, como América Latina e Europa, nós estamos envolvidos muito com o produto final, muito. Então a gente tem um grande conhecimento dos produtos, né? Dimensionamento, cálculos estruturais, mas o ponto chave do poste é a diferença de peso, né? Onde você chega de 6 a 8 vezes mais leve do que um poste de concreto. Então, consequentemente, isso você tem uma instalação mais prática, com menor custo, você tem uma logística. Então, o poste ele tem inúmeras vantagens, mas o grande vilão é o peso, né? Passando aqui, o próximo, tem algumas imagens que nosso pessoal de marketing preparou. Uma imagem assim muito simples, mas que mostra o que o poste de fibra de vidro ele tem de valioso, né? No norte do país, o poste sendo transportado por uma barca aí na água, flutuando, né? E aqui a foto ao lado, o pessoal transportando aí, os funcionários transportando esse poste aí, que é muito leve, né? Transportando sem o auxílio de muque, guincho e máquinas em geral e caminhões de grande porte, né? Até na foto, ela parece até engraçada, né? Mas um funcionário com um poste aí de praticamente 9 metros de comprimento, transportando esse poste sozinho, mostrando realmente a leveza do poste, né? E também o acabamento, você, em comparação ao que a gente utiliza hoje no Brasil, o poste de fibra de vidro ele já vem há muitos anos, né, sendo aplicado, mas a gente encontra uma maior efetividade, uma maior procura na América do Sul, aqui nos nossos países vizinhos, e o Brasil, eu diria, a passos lentos, né, a passos lentos, mas que a coisa ela está se movimentando, a cada ano que passa tem uma porcentagem grande de crescimento na aplicação de postes, entendendo isso com a procura de máquinas, né? Cada vez mais a gente está montando máquina aqui para o Brasil, né, de norte a sul, então a gente percebe que a passos lentos a coisa vem acontecendo, mas fora do Brasil tem uma expansão gigantesca nos postes, né? Aqui um outro fator também muito bacana, que a gente fez questão de colocar essas fotos na apresentação, que é a ser ressaltado, né, sobre o poste em fibra de vidro e a absorção de impactos, principalmente em acidentes de trânsito, onde oferece maior segurança ao motorista e passageiros do veículo, né? A gente tem uma imagem aqui de um poste de concreto onde ele não rompeu nesse acidente, então possivelmente aqui teve vítimas fatais desse acidente, onde na foto ao lado, aqui à direita, nós temos um poste de fibra de vidro que ele deslocou junto com o veículo e seguiu o caminho, né? Essa próxima imagem aqui foram testes realizados fora do Brasil, mostrando aqui um simulado do acidente, né? Então, é assim, fantástico você ter um poste com inúmeros acidentes que acontecem aí nas nossas rodovias, nas nossas estradas, dentro de grandes cidades, principalmente aqui em São Paulo, né? Com pessoas que vêm a óbito em relação a esses acidentes. Então, o poste de fibra de vidro, ele vem mostrando e provando isso, o grande diferencial, né?
aqui algumas aplicações também, mostrando sobre postes que ainda existem aqui no Brasil, postes de madeira, né? É até retrógrado falar em postes de madeira, mas enfim, existem aplicações. Então, muito poste de concreto e a fibra de vidro vem avançando, né? Você tem uma avenida aí com os postes, com as luminárias em LED, uma coisa atual e um projeto bem bacana, né? Entrando agora nos equipamentos, o que compete à Corte Fiber? Nós somos fabricantes de máquinas dedicados, principalmente nosso grande know-how, à fábrica, à produção de postes, né? Então tem uma linha completa para entregar ao cliente final, desde o início do processo até o acabamento final desse poste, todos os periféricos, iniciando pela nossa máquina que nós chamamos ela de Titan. Essa é uma máquina onde trabalha com um software 100% CNC, todos os motores são servomotores que acionam essa máquina, um software desenvolvido por nós da Corte Fiber, né, com todos os ângulos de enrolamento que o cliente desejar para produzir o melhor poste, né? E são máquinas aí com 2 até 4 eixos de movimentação. No próximo slide tem algumas imagens detalhando mais a máquina, né, o nosso painel construído, como a gente falou, né, 100% verticalizado, um painel feito toda a caldeiraria por nós da Corte Fiber, pintura eletrostática, o software instalado, a máquina, a base homem, onde acompanha a produtividade, a passagem da fibra de vidro na resina. Então você tem toda uma operação facilitada para ter produtividade, né? Sempre pensando na produtividade com qualidade, logicamente, né? Só voltando aqui, desculpa, falando de postes, a gente consegue no nosso equipamento produzir 2 postes simultâneos, né? E a gente produz postes de até 600 milímetros com 15 metros de comprimento de área útil. Então, consegue atender toda a gama de postes aí hoje oferecidos no mercado, né? Depois, medidas maiores, com comprimentos maiores, aí entra numa outra situação de equipamento que são postes seccionados, né? Existem aplicações no Brasil e também muita aplicação fora do nosso país, né? Seguindo após a máquina, falando um pouquinho do software, que é desenvolvido por nós, que eu já comentei, né, os servos motores, a gente não tem nenhum motor de gaiola convencional, são todos servos com alto torque, então você tem uma facilidade de manutenção e uma vida útil muito longa do equipamento, né, muito longa. Também é bom ressaltar, a gente colocou esse slide aqui, sobre o software CAD-FIO. O software CAD-FIO ele é representado pela Corte Fiber em toda a América Latina, nós somos os representantes oficiais desse software. E é um software de geração de código G, voltado para o processo de filamento-winding, tanto para postes como tubo, tanques, tudo que é peças especiais em filamento-winding. E esse software proporciona ao cliente final melhores cálculos estruturais. Ele consegue montar uma apresentação junto ao cliente final dele para apresentar os postes com mais propriedade, com mais informações, até algumas imagens aqui simulando a fibra de vidro, os ângulos, como que eles acontecem, né? E todos os códigos G para o cliente apresentar para o consumidor final. Depois da máquina, aonde ela enrola esses 2 postes simultâneos, nós necessitamos desmoldar esse poste de fibra de vidro do molde, né? Então nós temos um molde metálico no formato e as medidas específicas, a gente enrola a fibra de vidro através do processo de filamento winding e depois a gente efetua o desmolde, né? O desmolde, destacador, tem vários nomes aí no mercado. Nós chamamos ele de destacador hidráulico, um destacador hidráulico com 30 toneladas que possibilita esse desmolde com muita facilidade, né? Depois do desmolde, aí nós entramos no acabamento do poste, onde nós vamos trabalhar com o corte da ponta desse poste e da base, e é um corte orbital automatizado, então isso facilita diminuição de mão de obra e agilidade de processo. Então esse corte foi desenvolvido por nós há pouco tempo na Corte Fiber e é um grande sucesso na linha completa para a produção de postes, né? Então depois que você enrolou, desmoldou, você cortou o topo e a base do poste, deixou ele na medida correta, a gente vai efetuar a furação, que é esse nosso sistema 100% CNC. Também essa parte do equipamento é um software desenvolvido por nós, da Corte Fiber, então você faz todos os furos conforme o projeto da companhia de energia elétrica que ela apresenta, né? Então nós temos aí 4 brocas que trabalham simultaneamente, trabalham as 4 simultaneamente, 3, 2 ou 1 broca, isso tudo vai depender da necessidade de quantidade de furos e diâmetro dos furos para
fazer a operação. Então você acoplou o poste ali, colocou a programação, ele faz todos os furos automatizados. Você imagina isso que diminui de mão de obra. Ainda empresas praticam isso como uma mão de obra manual, né, com funcionários trabalhando com maquita, efetuando os furos, medindo ali na mão, né, onde o equipamento entrega a melhor qualidade, o melhor furo para o poste e acabamento, né. Depois nós temos os giradores, né, nós chamamos isso de coringa, porque ele faz parte do coringa da produção. Então aqui são uns giradores que têm duas posições para dois postes. O que eles servem? Você vai colocar o molde metal, os modos de preparo. Você pode utilizar um filme plástico, que é o que mais se utiliza aí nas nossas aplicações, pelo nosso conhecimento. Você tem desmoldantes químicos, que são excelentes também. Eu acho que tem aí, assistindo a palestra, pessoas que participam da feira, inclusive, que trabalham com esses desmoldantes químicos, que são maravilhosos para fazer o desmolde do poste. Também trabalha com cera do carnaúba. Então, existem vários tipos de preparação desse poste. Então, você preparou o molde neste carro aqui, que ele é um gerador com velocidade diferentes, você manda ele para a máquina, para após o enrolador. Em vez de você perder tempo de máquina, onde a máquina tem que ter produtividade, você saca os moldes com o poste enrolado e coloca nesses carrinhos para efetuar a secagem e a máquina da sequência. Os processos aí, tanto da preparação do molde como a secagem do poste, depois ele está ao lado do destacador, destacando a fibra de vidro, poste do molde metálico, e assim seguindo todos os fatores, né? Também, nós da Quartfiber somos especialistas, pela nossa caldeiraria tem uma grande eficiência, os nossos profissionais, em produzir os moldes, porque esse ele é de extrema necessidade. Um produto ele tem que ser muito robusto, porque aqui ele vai enrolar a fibra, ele vai desmoldar, ele vai sofrer pancadas aí de 15, 20 toneladas, ele pode num processo vir a cair ao chão, entendeu? Pode bater ele em alguma parte do equipamento. Então esse é onde a gente necessita mais robustez, é esse mandril. E nós da Quartfiber a gente produz ele com excelência, por ter nossas máquinas por corte plasma, corte laser, de chapas, de tubos. Então a gente consegue uma precisão no corte dos materiais e com bons profissionais trabalhar na fabricação desse molde. E o principal dele é você ter nivelamento. Você não pode ter um poste onde trabalha desnivelado, senão você vai causar problemas, vai danificar o equipamento e não vai ter um poste de qualidade. Então nós da Quartfiber oferecemos junto ao projeto a fabricação do mandril e também damos a opção para o cliente, principalmente fora do país, em exportações, que nós temos uma limitação de espaço de container, né? A gente fala num container de 40 pés, ele tem 12 metros de comprimento. Então você tem uma limitação, que o cara vai produzir um poste de 13 metros, o mandril já não passa nesse container. Então nós temos uma segunda opção que, na linha completa de fabricação dos equipamentos, nós fornecemos o projeto detalhado para o cliente produzir o seu próprio mandril e damos todo o auxílio técnico de nivelamento, de como produzir, com todos os desenhos. Então isso é o que compete a Quartfiber. A gente sempre fala para todos os clientes, nós da Quartfiber nós entregamos a chave em mãos. A chave em mãos é desde o levantamento de layout, do galpão que o cliente está oferecendo para montar os equipamentos, a oferta das máquinas, com todas as informações, só um minutinho, com todas as informações técnicas e comerciais muito claras, né? Se necessário, nós viajamos, a gente faz visita no local, a gente recebe muita gente, então todos estão convidados a conhecer a Quartfiber, a nossa estrutura, e a gente entrega isso aí, a chave em mãos, né? Layout, fabricação de máquinas, a instalação, nossa equipe técnica competente para fazer uma instalação em campo, e sai do cliente enrolando postes e entregando a melhor qualidade. Então, sempre buscando a satisfação total aí dos nossos clientes.
Aqui tem algumas imagens bacanas aí de aplicações da Corte Fiber, né? Nós estamos espalhados aí em mais de 70 fábricas em atividades no Brasil e toda a América Latina. Aqui tem um ponto também Europa, né? Estamos nesse momento construindo mais uma linha completa de postes que a gente vai enviar agora nesse próximo mês para a Espanha. Já é nosso segundo fornecimento nesse país. E a Corte Fiber ela vem expandindo muito nossos negócios. A gente trabalha muito forte em marketing, então não é difícil quem pesquisar postes, pesquisar equipamentos, chegar ao nome Corte Fiber e conversar com nós aí. Então aqui algumas imagens de carregamento, né, de postes. Essa primeira foto da esquerda, do canto superior esquerdo, são postes seccionados, então são postes com comprimentos grandes, onde eles precisam ser seccionados e facilita o transporte, você coloca um dentro do outro, facilitando a logística, né? Os postes aí após acabado, na fabricação, eles são expostos aí, armazenados ao tempo mesmo, né? Então não ocupando o espaço de galpão do cliente, né? O galpão coberto é para produzir poste mesmo. Finalizou o equipamento, ele armazena no pátio da empresa, né? Tendo o pátio ou não, né? E um pouquinho de imagens aí produzindo, né? Aqui no canto inferior direito, essas duas imagens é um grande parceiro nosso da Colômbia, hoje um dos maiores fabricantes de postes da América Latina. Então a gente tem vários equipamentos lá dentro e é uma parceria com um grande sucesso aí junto a esse cliente, tá? Mais algumas imagens aqui são clientes né, uma quantidade de postes, né? Você fala assim, um caminho é o volume, com todas as marcações, uma pintura gel coat, né? Aqui uma foto mais aproximada na direita, mostrando a qualidade desse poste, né? Então, tudo isso é o que nós da Corte Fiber temos a oferecer ao mercado, né? Aqui tem o meu contato, vou disponibilizar essa apresentação para todos, aí para Simone, e estamos de portas abertas. Alex, te agradeço muito a apresentação. Tá? Okay. As perguntas que aparecerem, a gente vai te encaminhar por e-mail. E até uma próxima oportunidade, né? Vocês também estão na feira. Também vamos ter palestra aí de vocês, com uma sessão específica de equipamentos. E muito obrigada. Eu sempre falo que a Corte Fiber, ela entrou no mercado, ela deu um outro ritmo, né, para essa parte de equipamentos. Exatamente. Então, vocês têm uma história aí de luta, né, que eu também fui acompanhando. E parabéns aí para vocês. E muito obrigada pela participação. Obrigado, Simone. Obrigado a todos. Estamos de portas abertas e todas as perguntas vão chegar até mim e uma a gente vai responder a todos, ok? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Um abraço.